Daí, pessoal, mais uma resolução. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Então, tem um gráfico, né, com uma reta em decaimento, né, desde 30% até 10%, que representa aí o abaixamento do nível desse reservatório. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Bom, essa questão aqui, ela exige um pouquinho de cuidado inicial, já que esse modo como foi representado aí este gráfico, ele de certa maneira foge ao formato típico de representação gráfica de uma função, de um comportamento de uma grandeza em decaimento linear. Por quê? Porque aqui, ó, ele parte do eixo vertical, que poderíamos chamar o nosso y, né? Na realidade não vai ser aqui, mas como se fosse o nosso y, ele já parte do 1, observa que ele não parte do 0. 0, 1, 2, o x já inicia no 1 aqui embaixo. E da mesma forma, ele vem no eixo aqui, o eixo x, ó, ele não representa o y igual a 0, porque ele finaliza aqui o gráfico, ó, em 5% e não em 0%. Então eu tenho que tomar cuidado aí, porque o y ele está num ponto diferente do x igual a 0, então aqui o x está diferente do 0, e o x aqui também está num ponto onde o y é diferente de 0. Então aquele formato típico através de função para essa questão fica um pouco arriscado, teria que fazer uma adaptação aqui, né? Como por exemplo, constituir aqui onde estivesse o 0, e aqui também remarcar isso, né? Iniciando por 0, aqui 1, aqui 2 e assim por diante. Então isso é um formato arriscado, não aconselho. Tem um outro procedimento que é bem mais rápido e bem mais interessante, já que o decaimento aqui, ó, ele é um decaimento linear e ele coloca isso no gráfico mostrando que se dá por uma reta e ainda coloca isso no texto dizendo que existe uma tendência linear. Bom, se a tendência linear é como se fosse uma regra de 3. E aí eu vou pensar na seguinte situação. Eu tenho 30% aqui, ó, bem nítido. Eu não vou usar esse ponto porque ele não está bem sobre o cruzamento das linhas aqui, ó. Esse aqui também não está, nem esse, nem esse. Então eu vou usar aqui que o ponto de partida eu tenho 30% e aqui o ponto final 10%. Então observa que nesta variação aqui em porcento foi de 30 para 10, ou seja, diminuiu 20%. Então houve um decaimento de 20% desde onde? Desde o mês 1 até o mês 6. E eu percebo que o mês 1 até o mês 6 são 5 meses. Olha só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 meses. 5 meses para um decaimento de 20%. Então vou escrever isso, ó. 20% precisou de 5 meses. Ok? E aí observa que para esse reservatório ficar totalmente esgotado, ou seja, o reservatório atinge o nível 0, eu preciso justamente só perder aqui, ó, mais 10%. Se eu perder aqui, ó, mais 10%, o reservatório vai atingir os 0%, vai atingir o nível 0. Então eu não posso pensar que ele precisa só de 5% aqui, porque se eu diminuir 5%, eu ainda terei 5%. Então eu preciso baixar aqui de 10 para 0, 10%. Então pensa, se 20% precisa de 5 meses, ora, 10% vai precisar da metade desse tempo, de 2 meses e meio.
Então, significa que a partir do mês, para um nível 0 no reservatório, eu vou precisar de mais 2 meses e meio. Então, a alternativa A, eu preciso de mais 2 meses e meio. Ficamos por aqui. Espero que essa resolução contribua com os seus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço a visita e até a próxima.